Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde, boa noite aí para vocês, tá pessoal? Graças a Deus a gente continua aqui nessa realidade, a nossa consciência. Espero que vocês estejam bem, né pessoal? Se a gente está percebendo aí que muitas coisas, né pessoal? E é o que eu falei no vídeo antepassado, né? A gente vai ter que trabalhar, tá? E as nossas emoções, nos controlar, porque vai aparecer mais coisas, tá? Que pode mexer com a nossa estrutura, tá? Então, muitas pessoas que não estão preparadas vão, como é que se diz, balançar, como diz aí na Bahia, vai balançar o coreto dela, tá? Mexer com as emoções, os pensamentos, a maneira, né? Mas isso ninguém pode impedir. E também vai ser uma ajuda para aqueles que são espirituais, tá, pessoal? Que estão dormindo, tá? Eles despertarem a consciência. Então, essa coisa, ela vai ter uma conotação geral mal, né? Uma frequência mal, mas vai trazer despertar para aqueles que são espirituais. Porque tem muitos espirituais, tá, pessoal, que ainda estão dormindo aí, tá? Ainda não despertou, né? Por muita N coisas, né? Preocupação, está aqui envolvido com, né? A maioria desses que são como é, espirituais estão envolvidos em questão sociais aqui e em religião, tá? É como eu tava, tá, pessoal? Então ele ainda não despertou, ainda ele está ali, tá? Tá, espero que esteja cumprindo, tá? Aquilo que está no seu coração, porque é o que ele veio vibrar aqui nessa realidade, tá? Entende, pessoal? Então, tem muitos desses daí, tá? E talvez a despertar nessa situação, quando o negócio tiver mexendo mesmo, tá, pessoal? Porque, por isso que diz, né? Enquanto tá ali todo mundo no cantinho, porque a gente foi acostumado a viver nesse formato que a gente leva, né? Aqui na sociedade, e todo mundo tá no seu cantinho sossegado, tá? Mas eles vão mexer com essas estruturas aí, tá? E aí vai balançar muitas pessoas e vai balançar aqueles que são espirituais que vão acordar, tá? Vão acordar nesse balanço, vai acordar, tá? Mas é isso, pessoal. São coisas que estão aí para acontecer, tá? E situações, né? Que pode nos espiritualizar, tá? E porque o mundo aqui, pessoal, ele já está aí, já é do maligno, tá? Por isso que às vezes tem alguns escolhidos, né? Aqueles que são espiritual verdadeiramente, e ele às vezes está dormindo, ele entra para trabalhar por uma causa aqui, ele vai até a luta, tá? Entende? Se envolve, mas ele não vê resultado. Por quê? Ele está ainda com a visão terrena. Ele tem que saber que aquele trabalho que ele está fazendo para aquelas pessoas tem que ir além dessa realidade. Entende? Quando ele fica preso só, né, no olhar, fazer o bem, né? A gente veio aqui para fazer o bem às pessoas aqui. Mas não só esse bem. Então a gente está fazendo um processo além. É o que eu estou fazendo aqui, pessoal. É lhe dando força para você ter uma visão além do que essa realidade se apresenta, né?
Se eu fosse fazer igual os outros líderes que tem de vários grupos aí, fazer com que você venha ganhar dinheiro, venha, vocês vão prosperar, venha, não sei o que, aqui, ó, Deus vai derramar bênção, tá? Aí como ele faz isso aí, venha, você que está assim, você vai receber a bênção. Então, é para aqui para essa realidade. É só essa esperança, tá? O vídeo de esperança tá aí, tá? Gravei aí, tá aí, onde eu falei tudo isso. Então, quando você só está focado nisso, tá, pessoal? A gente vai fazer o bem aqui? Vai, pessoal. Mas a gente com a visão de que a gente está ajudando essa pessoa para além, não só para aqui, tá? Então, para que você não se frustre, porque isso acontece com os espirituais, tá, pessoal? A maioria, tá, que às vezes ainda não expandiu a consciência, né? Não tem uma visão holística. Então, quando os planos daqui dessa realidade é frustrado, tem muitos desses espirituais, ele se abate, tá, pessoal? Tem muito abatido aí, tá? Por causa disso, tá? Porque tá colocando a esperança nisso aqui. Tá pensando em fazer isso. Por isso que eu tô dizendo, existem muitos espirituais que estão nessas questões aí, tá, pessoal? E luta e como é que se diz? Se desespera, né? As coisas. Então ele está envolvido aqui, tá, pessoal? Ele precisa despertar para ele fazer o bem, deixar a marca dele nas pessoas, que as pessoas pensem além disso aqui. É o que eu faço, tá? Porque aqui a situação pode estar difícil, tá, pessoal? Mas se você tem uma visão além, tá? É o que eu estou passando aqui. Teve muitos que se fortaleceram, tá, pessoal? Teve uma pessoa que... Obrigado por essa palavra aí, tá? Obrigado, eu estava precisando ouvir. Então, você vê, porque é algo que está dando além dessa realidade aqui, tá, pessoal? Eu entendo, tá, pessoal? Eu entendo que a maioria dos espirituais que estão dormindo ainda, eles vêm com a gana, eles vêm para trabalhar, eles vêm para querer mudar aqui, eles vêm para... Mas eles chegam aqui, eles vão ser frustrados, porque isso aqui já está dominado, é a matriz que já está dominada por inimigo. Então ele luta, sofre, né? Aí chora tal. Tem uns até que se perde pelo caminho porque ele coisas vão frustrando na vida dele aqui, né? Ele fica frustrado, então tem muitos que às vezes até se desvia do propósito, tá? Então, muito cuidado, tá, pessoal? Tenho analisado aí, e pessoa, ela não pode perder essa esperança. Então, a esperança espiritual vai além disso aí. Tá aí meu vídeo, tá? Eu tenho visto aí vídeo aí no que pessoas parece que pela situação que está apresentando difícil, né? Elas estão perdendo a esperança. Porque ela quer esperança aqui nessa realidade, pessoal. Tá? Entende? Então é isso que acontece, tá? Ela está envolvida com o mundo físico aqui. Entende? Você não, você veio fazer aqui um propósito, vibrar para o bem, fazer o bem, tá? Mas sabendo que existe algo além que a gente vai alcançar ainda. É isso que tem que estar na cabeça daqueles que são espirituais, para ele fazer a parte dele, tá? Aqui nessa realidade e depois ir embora, pessoal. Ele não ficar frustrado quando a coisa não acontecer, ele não quiser parar, tá? Ele, não conseguimos agora, amanhã a gente consegue. Tá, pessoal? Para você não se frustrar, porque tem muitos espirituais frustrados, pessoal.
Quantos entraram nesses grupos aí, principalmente os evangélicos, para fazer um trabalho lá, né? Evangelizar tal, e foram frustrados lá pelo grupo lá religioso. Quantos desses pessoas que são espirituais e às vezes está parado agora, pararam, se revoltaram contra as coisas, né? Não quer saber mais, tá? Então, tem muitos desses daí, tá, pessoal? Por causa disso, porque não entende as coisas. Tá, ainda está dormindo, tem que despertar para entender, para ele prosseguir o jogo. Eu ia ser um desses, tá, pessoal? Eu ia ser frustrado, tá? Nos grupos religiosos, e a minha fé, eu não ia querer saber mais de negócio de Deus, de espiritualidade, tá? Eu também estava assim, tá, pessoal? Por isso que eu entendo vocês. Então, o que é que tem que fazer? Você tem que fazer isso, despertar a consciência e crescendo para você não entrar nessa frequência. Por quê? Porque aqui é tudo dominado, pessoal. Tem coisa aqui que não vai dar certo. Planeja, né? A pessoa planeja em fazer, mas aí também não dê certo. O inimigo frustre o seu projeto aqui. E aí, pessoal, você vai parar? Você não vai querer saber de espiritualidade, dessas coisas? Entende, pessoal? Dando essa introdução aqui, porque eu tenho visto aí que tem muitas pessoas nessa situação, tá? Eu gravei até um vídeo falando o que é esperança espiritual, tá? Tá aí. Espero que quem assista, a esperança dele seja renovada, tá? Mas o nosso tema agora é o que é o egoísmo humano. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é para sair dessa frequência do egoísmo, tá? Deixa eu tomar um chá aqui para a gente continuar, né, o nosso estudo, tá, pessoal? O estudo tá bom aí, né? A gente, cadê? Está no, já vai para a oitava parte, né? Meu Deus, é isso mesmo, pessoal? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, né? Porque falamos a sétima, a gente vai para a oitava, pessoal. Meu Deus, a gente caminhou, hein? Você vê como passa rápido. Então, desse tema, né, que a gente tá falando aqui, que é o que é o egoísmo humano. Eu acho que agora vocês têm ideia, né, do que seja isso. A gente já tá vamos gravar agora a oitava, né? A oitava parte, eu acho que você tem ideia, mas vamos recapitular aqui para gravar, né, pessoal? Né? A repetição é a alma da retórica. Então, o que é o egoísmo humano? Ele fala: o egoísmo humano é uma atitude que sempre quer priorizar exclusivamente o próprio interesse, desejo e necessidade, em detrimento do bem-estar do outro. É o oposto do altruísmo. Esse comportamento varia entre a falta de consideração pontual e a total incapacidade de empatia na relação humana, né, pessoal? Então a gente viu aí que esse egoísmo humano é toda atitude, frequências, né? Interesse, desejos, né? Comportamento, não tem consideração, não tem empatia nas relações que ele está tendo. A preocupação dele é em satisfazer o desejo dele exclusivamente só para ele. E aí, e por que não podemos vibrar nesse mal invisível? Então, a, o egoísmo humano se tornou um mal invisível para a humanidade, para o ser humano.
é onde todos nós estávamos vibrando, tá, pessoal? A gente que somos espiritual, a gente tá aí. E às vezes a gente tem que vigiar para a gente não entrar nessa frequência do egoísmo humano. Porque tem alguns espirituais que não estão percebendo, estão vibrando nesse mal invisível, vibrando no egoísmo. Tá, pessoal? Ele é para vibrar no amor, no altruísmo. É uma coisa bem diferente, né, desse egoísmo. Porque o amor, a gente cuida da gente e cuida do próximo também. Entende? É diferente do egoísmo, só está pensando, não só está pensando em cuidar dele. Entende? Então, é o mal invisível que está na sociedade, tá? Por isso que eu falei, tá? A gente, às vezes, está vibrando, pessoas que a gente conhece estão nesse mal, porque quem assistiu às primeira parte viu que existe influência de contexto que a gente foi construindo essa personalidade egóica, né, do homem inferior, né? A gente foi manipulado aqui pelo sistema e até hoje somos alimentados esse lado da gente, do nosso ego. Por isso que eu falei, não julgue nenhuma pessoa, tá? Não julgue você também, tá? Porque a maioria, tá? Está vibrando aí, tá, pessoal? Não julgue, tá? Orar, a gente orar, mandar boa energia, tá? Para que essas pessoas abram o entendimento, desperte e mude a frequência dela. Entende, pessoal? É só isso que a gente tem que fazer. Entende? Por isso que a humanidade está sendo levada a isso, sendo influenciada, levada a agir nesse egoísmo, tá, pessoal? Então, a gente viu isso aí na primeira, segunda, terceira, né? Aí a gente foi para quarta, quinta parte, sexta, sétima, não foi? A gente falou a sétima. E aí a gente vai para a oitava parte, que a gente está aqui nas escrituras, né? A gente respondendo a pergunta, será que a Bíblia fala desse egoísmo humano? Será, pessoal? Cristo falou, os apóstolos? Então a gente está lendo aqui e a gente parou nesse versículo aqui em 2 Timóteo 3, versículo 2 até o 4. Ele disse, os homens serão egoístas. Então, nos últimos dias, né, pessoal? Os homens serão egoístas, avarentos. Então, aí, ó. Presunçoso, arrogante, blasfemo, desobediente aos pais, ingrato, ímpio, sem amor pela família, irreconciliáveis, não se reconcilia, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigo do bem, traidores, precipitados, soberbo, mais amante do prazer do que amigo de Deus. Então veja, pessoal, olha o que o apóstolo Paulo ele fala, o Espírito diz expressamente, nos últimos dias surgirão homens que serão que egoísta, avarento, né? Então ele está escrevendo aquilo para Timóteo, mas não é só para Timóteo, porque ele está falando que é nos últimos dias vai surgir homens assim. Sempre teve homem assim, mas vai surgir vários homens com essas frequências aqui. Por quê? Porque o amor das pessoas vão diminuindo e a maldade, essas frequências do ego vai crescendo. Entende? Então, Paulo, o Espírito, mostrou a Paulo ali como os homens seria a vibração, o comportamento dos homens nos últimos dias. Olha agora, pessoal.
Será que tem homens assim nessa vibração ou não tem? Egoísta, avarento. Tem avarento aí? Tem. Olha que até no meio religioso tem homem avarento. Presunçoso, tem homem presunçoso. Arrogante, até no meio... como é que se diz? Como é que se diz? Até no meio religioso tem homem arrogante, blasfêmio. Tem muitos que estão blasfemando. Desobediente aos pais, então os filhos, os adolescentes, tem aí ou não? Ingrato, tem muitas pessoas ingratas, não é agradecido a Deus. Ímpio, estão cometendo muita impiedade, tem aí, pessoal, ou não? Sem amor pela família, então não tem amor pela uma família? Tem aí, pessoal? Irreconciliáveis, tem pessoas irreconciliáveis? Caluniadores, tem? Sem domínio próprio, tem pessoas sem domínio próprio aí, que faz as coisas totalmente sem domínio. Cruéis, tem pessoas cruéis aí, pessoal? Inimigo do bem, tem pessoas com inimigo do... Tem pessoas inimigo do bem aí, cometendo... pessoas que fazem o bem, ela é contra essas pessoas? Tem ou não? Traidores, precipitados, soberbos, tem pessoas soberbas aí ou não? Mais amante do prazer, então, ela pensando no prazer dela, do que amigo de Deus? Tem aí, pessoal? Não tem. Entende? E aí? Você entende agora que eu tô... o que está acontecendo? Entende, pessoal? Então, foi isso, né, que a gente viu na sétima parte, a gente parou aqui, não foi, pessoal? Agora vamos para a oitava parte. Gálatas 6, versículo 2. Leve os fardos pesados um do outro e assim cumpra a lei de Cristo. Então, existe uma lei de Cristo, tá, pessoal? Porque antigamente era a lei de Moisés, mas essa lei foi resumida na lei de Cristo, né? Que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, resumiu a lei de Cristo nessas duas. Foi o que ele passou para os apóstolos. Entende, pessoal? Foi o que Cristo resumiu essa lei. Então, aquele que é de Cristo, aquele que é despertado da consciência através de Cristo, ele leva o fardo pesado um do outro. Então, ele ama, ele leva o fardo. E assim ele está cumprindo a lei de Cristo. Por isso que eu estou dizendo, tá, pessoal? As pessoas, como é que se diz? Ah, eu sou de Cristo. Mas olha, pessoal, como essas pessoas querem ser de Cristo? Assim, dessa forma. Por isso que Cristo vai dizer, naquele grande dia, apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. Vocês não cuidaram de mim. Então, é como que eu cuidei de você, Senhor? Você não estava aqui? Não, quando você deixou de fazer um desses pequeninos, não atendeu as pessoas, eu tive nu, você não me vestiu. Eu tive com fome, vocês não me vestiram. Vocês não me deram de comer. Vocês me deram de comer, né? Então, é isso que Cristo vai dizer naquele dia a essas pessoas. Não levou fardo, não teve o amor. Então, não estão cumprindo a lei de Cristo, a lei do amor. A lei do amor. Tá? Porque a lei de Cristo é a lei do amor.
Entende? Então, a gente é ensinado pelo Cristo a sair desse egoísmo, entrar na lei de Cristo, a lei do amor, a lei da vibração. Entende? Por isso que ele falou lá, né, no começo aí, nos primeiros vídeos, que Cristo é contra essa vibração do egoísmo. É contra, você não pode ficar aí se você está servindo a Cristo. Você não pode vibrar no egoísmo. Nossa, pessoal, eu sinto muito, isso era para ser ensinado aí, mas o próprio líder lá, onde de muitos templos desses daí, é o primeiro a estar vibrando no egoísmo. Então, essa vibração passa para as outras pessoas. Era para estar ensinado isso. Aí, por isso que teve uma pessoa aqui no meu canal, nossa, irmão, por que é diferente na hora que você está falando das coisas lá da Bíblia espiritual? É diferente dos pastores. É por causa disso. Entende, pessoal? Porque vocês pensam, porque existe um templo, o cara tá com a Bíblia na mão, tá ali, vocês pensam que essas pessoas é de Deus. Estão cumprindo a lei de Cristo e não necessariamente. Porque vocês pensam isso, tá? Aí o que mais? Hebreus 13, 16. Não se esqueça de fazer o bem e de repartir com os outros o que você tem. Por de tais sacrifício, Deus se agrada. Então, Deus se agrada quando você está repartindo, está fazendo bem ao outro, não esquecendo de fazer o bem. Porque esse sacrifício, Deus se agrada. Então, muita gente que eu digo, eu quero fazer o sacrifício, né? Teve aí uma igreja que, vamos fazer um sacrifício lá, subir a montanha, aí você vai deixar o dinheiro. Aqui, você quer fazer um sacrifício? Fazer o bem ao outro. Não é ensinado isso, pessoal. Não é ensinado isso. Por quê? Porque esses camaradas estão desviando vocês da verdade. Eles querem dinheiro, eles estão no egoísmo vibrando e estão fazendo você entrar nessa vibração. Eu estou falando de grupos religiosos, pessoal. Entende? Então estão fazendo com que essas pessoas vibrem nesse egoísmo. Tá? Então, o sacrifício que Deus se agrada é você fazer o bem e repartir com os outros que você tem. Reparta. Então, o que eu tenho aqui, conhecimentos que eu estudei da psicologia, da psicanálise, estou repartindo com você. E aí, pessoal, o que é que você vai repartir aí? Entende? Olha quantos esse conhecimento que eu tenho gravado aqui, pessoal. Pessoas estão aqui me agradecendo, se sentindo bem, pessoal. Olha quantas. Tem muitos que estão aqui no divã aqui do irmão Samuel, tá? Tem muitos que estão aqui, frequentemente estão aqui e você vê que elas estão melhorando, por isso que elas estão aqui. Assistindo, né, assiduamente meus vídeos, sabe? Ela crescendo espiritualmente, se espiritualizando, então, porque ela está aqui no divã. Tem outras que assistem, aí às vezes se sente bem, aí depois ela vai fazer os negócios dela. Ela vem, não quer um compromisso, ela não quer despertar. Ela queria ouvir uma palavra para ajudar ela. Então, esse canal serve também para isso. Já teve muitas pessoas assim, tá, pessoal? É isso como é que se diz, o canal aqui. Então, estou repartindo com vocês, né? E obrigado aí, tá? Vocês que, como é que se diz, estão se sentindo bem. Espero que vocês continuem, tá? É forçado você continuar? Não, pessoal. Aqui não é religião. Aqui não é obrigado a você. Eu não vou amaldiçoar você se você não tiver
aqui assistindo meus vídeos, nada disso, tá? Isso vai ser uma decisão sua, de você continuar assistindo, compartilhando, né? Como é que se diz? Se envolvendo aqui no meu canal, ajudando, podendo até me ajudar, tá? Isso vai depender de você, tá, pessoal? Não é nada forçado, mas cada, cada vídeo gravado, cada palavra aqui, espero que ajude vocês, tá? Aí o que mais, pessoal? 1 Coríntios 10, 24. Ninguém busque proveito próprio, ante cada um o que é do outro, de ordem, né? O que é de ordem do outro, né? Então, o que é que Paulo fala aqui lá em 1 Coríntios 10, 24? Ninguém busca proveito próprio. Então, ninguém busca proveito próprio, porque a gente tem que buscar melhorar para ajudar o próximo, pessoal. Então, isso está combatendo o egoísmo. Então, a gente está se desprendendo desse ego. Porque Paulo sabia que todos nós estamos presos nesse ego aí, pessoal. Tá? Paulo sabia que a gente estava aí, preso aí nesse ego aí, tá? Então ele está combatendo. Então não busque só seu proveito. Você agora é espiritual, antes busque cada um que é do outro também. Saber como é que está o outro, ajudar o outro. Então, palavras, coisas que a gente precisa. Então, isso que é uma irmandade, pessoal. Eu sinto muito, tá? Porque eu participei de grupo, tá, pessoal? Nossa, pessoal. Isso estava bem longe dos grupos lá. Ninguém tá pensando, como ele fica lá? Como assim, pessoal? Uma pessoa que está com você ali, frequentemente, em um espaço, em um lugar, tá ali, e você aí não quer saber da outra pessoa. Então, como é que você é uma pessoa que está vibrando? Então, você vê que está em um egoísmo muito grande, pessoal. A humanidade, né? Hã? Ele aprontando só com ela. Aí o que mais? Deixa eu ver aqui. Vamos continuar, pessoal. 1 Coríntios 13, versículo 4 e 5. Vamos lá. O amor é sofredor e benigno, né? O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Então, pessoal, você vê aqui que aqui Paulo fala da qualidade do amor, o amor de Deus, tá, pessoal? Como é que se diz? Do amor de Deus, tá, pessoal? Que a pessoa tá vibrando. Então ele vai ter um amor que é sofredor, benigno, o amor que não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, então não se exalta, não se porta com indecência, não busca busca os seus interesses, então não busca o seu próprio interesse, não se irrita e não suspeita mal. Então veja, essa é a diferença de você vibrar no amor do que você vibrar no egoísmo. Tá, pessoal? Você vai vibrar no amor, então você vai ser uma pessoa altruísta, tá? Não vai só buscar o seu interesse, então você vai cuidar de você. Então quem vibra no amor está cuidando dela e cuidando do próximo. Então, palavras, comportamento, então essa pessoa tem cuidado
com a outra pessoa. Tem pessoas aqui, pessoal, que grava vídeo, ele não tem responsabilidade nenhuma com palavras, fala cada coisa, tá, pessoal? Eu tenho aqui um cuidado muito grande em estar transmitindo para vocês essas coisas, tá? Porque eu sei que isso vai mexer com sua alma. Então, se mexer de um jeito errado, que você se descontrole, o que é que eu estou fazendo com vocês, pessoal? Então, por isso que eu estou usando as palavras, tá? Escolhendo aqui. E você vê com a maior dificuldade, às vezes com interferência aqui da minha casa, tá? Às vezes acontece isso aqui, você vê aí. Mas eu usando o maior cuidado, porque ali é uma alma, pessoal. É uma pessoa que parou para estar aqui no meu canal me ouvindo. Então, eu tenho que ter cuidado com essa alma. A gente tem que levantar essa alma, despertar essa alma. A gente tem que ajudar essa pessoa no que ela veio buscar. Porque se ela parou no seu canal, né? Ela veio buscar alguma coisa. Ela está com algum problema. Ela está com algumas coisas. Então, o que é que ela veio buscar? Eu não sei. A espiritualidade sabe. Então, e por isso que cada palavra, cada gente... Então, esse é o maior cuidado, pessoal. E tem pessoas aqui que eu vejo, tá? Pelo amor de Deus, até alguns espiritualistas, tá, pessoal? Falando cada coisa, tá? Usando até palavras assim de baixo escalão mesmo, tá, pessoal? Não pode, pessoal. A gente, como espiritualista, a gente tem que cuidar da nossa vibração, ter cuidado porque isso é um amor que a gente está tendo pela outra pessoa, né? Então, essa é a qualidade do amor que foi falada ali por Paulo, tá? Aqueles que estão vibrando nesse amor. Ele não inveja, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se importa com indecência, né? Não busca o próprio interesse, tá? Não se irrita assim e não suspeita mal das pessoas, tá? Ele sempre está amando, sempre está querendo contribuir para com aquela consciência, com aquela alma. Não fazer não contribuição, né? Fazer com que aquela alma caia, né? Então, por isso que eu agradeço muito, tá? Por isso que eu agradeço a vocês, tá? Que está me agradecendo. Então, quer dizer que a mensagem, a palavra está fazendo bem a você. E é essa a intenção, pessoal. A intenção de toda é essa. Não é passar todo o conhecimento, porque a gente não vai saber. Por isso que a gente estuda devagarzinho cada conceito aqui. Não tem pressa, pessoal. Tem uns aqui que é ansioso, né? Então, a própria espiritualidade vai trabalhar a ansiedade dele. Então, a cada dia que a gente está nessa realidade, a gente vai aprendendo, pessoal. A gente está nessa caminhada. Então, tem que ser assim, tá? Então, o que mais, pessoal? Tiago 3,16. Vamos ler aqui. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação em toda obra perversa. Então, quando há isso, né, pessoal, no campo da pessoa, inveja, um espírito faccioso, então, que separa. Faccioso é aqueles que fazem aquela grupinho, né? Isso tem até nos meios religiosos. A perturbação e toda obra perversa. Então, a perturbação e toda obra. Então, é obra do ego. Então, eu vi isso muito, tá, pessoal? Mas agora eu entendo, tá, pessoal, que aquelas pessoas ali é ser humano, tá?
tá tudo vibrando no ego. Mas o momento que eu estava lá, pessoal, nesses grupos religiosos, eu não entendia isso, tá? Eu não entendia e aquilo às vezes me machucava. Eu quase, pessoal, eu saio totalmente do propósito que eu vim fazer aqui. Eu ia não querer mais saber de espiritualidade, tá, pessoal? Né? Eu tive que me afastar um tempo desses grupos por causa disso. Porque eu, como espirituais, eu não sabia, tá? Eu tinha o desejo de estar fazendo essas coisas, mas eu encontrei nesse sistema isso, porque você também faz parte do sistema da Matrix, a Matrix religiosa, né? É o que eu falo aqui. Mas eu sabia disso? Eu não sabia. Eu era novo, então a emoção estava à flor da pele. Então, sabe, pessoal, passei mal bocado, quase, tá? É por isso que Deus, a espiritualidade, tem que tirar esse cara do corpo aí, porque senão ele vai se perder nessa realidade. Então, me fez sair do corpo, então me fez ver o mundo espiritual, me fez abrir o entendimento para entender as coisas, tá? E é agora que eu estou passando aqui para vocês. É isso, mas isso acontece, tá? No, Pois onde a inveja é espírito, então, a inveja no campo, no espírito daquela faccioso, então faz facções, né? Que separações de a perturbação e toda obra perversa. Esse é o Tiago, né? O irmão de Jesus, né, pessoal? É isso que ele está falando, tá, pessoal? Ah, o que mais? Provérbio 11:25. A alma generosa engordará, e o que rega também será regado. Então, aquela alma generosa que está fazendo bem, né, pessoal? Essa alma, ela vai engordará, então ela vai crescer. Essa alma vai crescer espiritualmente, ela vai expandir. A alma que faz o bem, tá, pessoal? Generosa, ela expande essa alma, a consciência, né? E o que rega também essa alma, né? Será regado. Então, o que regar a alma, ajudar aquela alma, né, que está generosa, também vai ser regado. Então, porque a bênção vai ser repartida. Tá na palavra, pessoal. Tá na palavra. Por que essas pessoas não aprendem? Poxa, não lê, pessoal. Por isso que aqui eu leio. Tira o tempo, a gente aqui, será que a gente está perdendo tempo ou está ganhando, pessoal? Coloca aí nos comentários. Será que a gente está perdendo tempo em ler isso ou estamos ganhando? Coloca aí. Talvez você, alguém diga, estou perdendo tempo, né? Coloca aí. Então, e o que rega também será regado. Então, a alma generosa, a alma que está fazendo bem, ela já é uma alma, tá, pessoal? Que está livre desse egoísmo, tá? Não domina o espírito dela, a alma dela, tá, pessoal? E é isso que tem que estar no nosso coração. Ai, irmão Samuel, tem muita gente aí fazendo. Esqueça, pessoal. O propósito é seu, por isso que o chamado é seu. Deus lhe chamou. Ah, não chamou essa pessoa ainda. Cumpra o seu propósito, vá até o fim. É por isso que eu estou falando, porque tem muita gente, pelas coisas que elas estão vendo, elas estão se, como é que se diz, se decepcionando, né, pessoal? A palavra é essa, é se decepcionando, e aí ela para, às vezes, a caminhada dela, o propósito dela. A gente que é espiritual não pode fazer isso. Ah, mas aqui, ó, pai, como tá, irmão Samuel? Ah, porque você está olhando isso. Você está fazendo o trabalho para aqui ou para o futuro, pessoal?
Entenda, pessoal. Você tem que entender como é que você veio fazer o propósito. Porque isso também já bateu em mim, tá, pessoal? Isso já bateu em mim. Quando eu trabalho que fazia nesses templos, né, nos grupos onde eu passei, eu fiz o trabalho, aí depois ali eu fui frustrado. Aí saí de lá, eu digo, nossa, o que é que está acontecendo? Mas tem que ter, por isso que me fez abrir entendimento para entender por que estava acontecendo isso, tá? Então, o que mais, pessoal? Romanos 15, versículo 2. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Então, por que Paulo está ensinando isso, pessoal? Cada um, né? Portanto, cada um de nós agrade o seu próximo. Então, cada um de nós tem que agradar o próximo, ao irmão, fazer o que é bom para edificar esse irmão. Por isso que a gente, seja por palavra, por ações, pessoal, a gente tem que ter cuidado. Olha o que você está falando, olha o seu comportamento, olha o que você está fazendo. E tem pessoas que não estão nem aí, pessoal. Então, é uma pessoa que está vibrando no egoísta. Pessoas que não estão nem aí, não estão preocupado, não está... É pessoas egoístas, só está pensando nela. A gente que é espiritual não pode ser assim, tá, pessoal? Porque a gente vibra no amor, tá? O amor é diferente do egoísmo, tá, pessoal? O amor, a gente ama a gente, cuida da gente, para que a gente cuide do próximo. É assim que funciona a vibração do amor. Agora, a vibração do egoísmo não é assim. Seja por pensamento, por palavra, por ação. Então, é sempre querendo buscar interesse. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas eu tenho que falar essas coisas aqui para você, porque ninguém fala isso, né? Porque, nem tanto a pessoa não gosta, ela não vai comprar meu curso espiritual, ela não vai me contribuir, me dar alguma coisa. Então, não falam. Não falam para a pessoa. Para ela perceber que isso não é comportamento de uma pessoa espiritual. Tá? E tem que sobrar para quem? Tem que sobrar para mim aqui. Então, agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Então, Marcos 12, 31, tem que sobrar para mim, né? Aí o que é que ele fala aqui? Marcos 12, 31. E o segundo semelhante a este é amará o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Então, não há, Cristo falou, não há mandamento maior do que este. De você amar. Então, é a lei de Cristo. É o que disse lá, levai fardo um do outro e cumprirei a lei de Cristo. Então, é amar o próximo como a ti mesmo. Então, primeiro você tem que amar você. Porque quando você está amando você, cuidando de você, você está amando Deus. Porque Deus está onde, pessoal? Deus está lá no templo, está lá no templo lá dessas igrejas que você fala. Deus está lá. Aí você tem que fazer igual as irmãs que eu vi na hora que eu estava lá nesses grupos, né? Tem que limpar lá, colocar folha, limpar lá o altar, não deixar ninguém subir lá, porque é o homem de Deus que vai subir. Então ela era cuidadosa com aquele altar. É isso, né? Deus está lá, por isso que Deus está aqui, Deus está nesse templo aqui, ó. Aonde é o templo de Deus que Deus habita, pessoal? Então, quando você está cuidando do templo, cuidando de você, você está amando a Deus, amando você, aonde você vai passar essa frequência para amar o próximo. Você vai receber essa frequência de amor para cuidar também do próximo.
Você deu para entender, pessoal? Ou não entendeu nada, tá? Então, é o que ele fala. O segundo, né? O segundo mandamento, porque o primeiro é amar a Deus, né? E o segundo, semelhante a este, é amará o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Não há. Tá, pessoal? Palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? 1 Coríntios 3:18. Vamos lá. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Então, pessoal, você vê que o que é que o Paulo entendeu as coisas, tá? Então ele entendeu. Ele disse: não se engane a si mesmo, pessoal. Se alguém dentre vós tem por sábio neste mundo, então você é sábio, faça-se louco para ser sábio. Então, qual é a loucura? A loucura que a gente está fazendo, amar o próximo, enquanto a maioria estão tudo vibrando no ego, cada um pensando aí em si, cada um lutando aí, brigando com o outro. Então, a gente que é espiritual, a gente tem que fazer ao contrário. E a gente vai ser dito como louco. Você já foi chamado de louco aí? Então, bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube do louco para se tornar sábio. Ai, pessoal, o evangelho é um negócio sério, tá, pessoal? É sério, tá? Por isso que tem muitos que não conseguem, tá? Entrar nesse verdadeiro evangelho. Então, pode fazer a religião dele, mas seguir o verdadeiro evangelho é difícil, pessoal, tá? Então, o que mais, pessoal? Salmo 119, versículo 36. Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Então, veja a oração do salmista, né? Mandando inclinar a alma dele, o coração, aos testemunhos de Deus, né? E não a cobiça. Então, não para eu cobiçar nada. Então, porque senão, quando você entra na cobiça, nessas coisas, isso são coisas, frequência do ego, tá, pessoal? É o que cabe aqui a gente como ser humano. A gente cai nessa frequência. E quando vê, a gente está fazendo até mal ao próximo para que o nosso desejo, a cobiça que a gente tem das coisas, a gente tenha. Então a gente só está pensando na gente. A maioria das pessoas que cobiça é isso, pessoal. Então ela vai usar de mentira, enganar pessoas, para ela ter o desejo dela satisfeito. Então, por isso, pessoal, o Evangelho de Cristo é contra as pessoas que vibram no egoísmo. Não podemos estar aí. Principalmente a gente espiritual, tá? O que mais, pessoal? Atos 20, 24. Vamos ler aqui. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, veja que o apóstolo fala aqui, pessoal. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Então, de que vida ele está falando? A vida aqui nessa realidade física. Ele disse: a minha vida não é nada aqui. Ele fala: contanto que eu cumpra, né? Que se eu tiver nessa vida, eu cumpra com alegria a minha carreira e o meu ministério que recebi do Senhor Jesus. Então, quando a pessoa desperta, cai do cavalo, igual o apóstolo Paulo, tá, pessoal? Ele entrou na carreira, no ministério espiritual dele, que ele recebeu
do Senhor Jesus. O que é que ele recebeu do Jesus? Ele disse, para dar testemunha do evangelho da graça de Deus. Então, todos aqueles que despertam a consciência, caem do cavalo igual a Paulo, ele se converte verdadeiramente, ele vai dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Então, o evangelho é a boas novas. Então, ele vai trazer boas novas para a vida das pessoas, que é essa graça de Deus que é Cristo. Então, ele vai falar de Cristo. Todos aqueles que despertam, ele tem que falar de Cristo. É o que Paulo estava falando. Então, minha vida não é nada. Eu não posso colocar minha vida aqui além desse chamado que está aqui. Então, veja, pessoal, que é uma responsabilidade grande, tá? Então, não posso deixar nada aqui dessa vida sucumbir esse chamado que Deus chamou a gente, despertou a sua consciência. Entende? E muitos espirituais que são chamados precisam entender isso. Por isso que quando é frustrado aqui, ele está com a visão ainda egóica, né? Nessa realidade, preso. Então, quando ele é frustrado, ele já, eu não vou mais seguir, não. Eu não quero saber nada de. Então, começa a frustrar ele e começa ele a entrar numa frequência de desistir do trabalho espiritual que ele vai fazer. Isso quase acontece comigo, tá, pessoal? Eu passando por esses grupos, tá? Porque eu queria fazer esse trabalho espiritual. Mas você vê muitos lugares não permitiu que eu falasse dessa espiritualidade, como eu estou falando agora. Tá? Muitos desses grupos né, tá fazendo outra coisa. E eu não entendia e pensava que era assim. Então, e aí foi. Mas com a ajuda de Deus, Deus abriu o nosso entendimento para entender eu fazer com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do nosso Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Então, a gente tem que cumprir com alegria esse chamado. Então, a minha vida aqui nada é preciosa. Importante que eu cumpra isso. Tá? Aí ele fala, Marcos 8:34, é chamado a si, e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, Cristo, você vê que ele não chamou só os discípulos, ele chamou também a multidão, chamando assim a multidão com os seus discípulos para falar aquilo. Vocês querem me seguir? Se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Então, negar a si mesmo, pô. Negar esse seu homem do desejo, o homem do ego, para fazer a vontade, para que você cumpra a lei de Cristo. Senão você não consegue seguir a Cristo. Tem muita gente, eu quero seguir a Cristo. Porque ele está pensando que seguir a Cristo é para ir para um templo religioso, aí fica lá, pronto, eu estou seguindo a Cristo. É isso que quer seguir Cristo? É muito engano, tá, pessoal? Mas é isso, tá? É o que as pessoas foram levadas a vibrar nesse ego, tá, pessoal? Até por esses templos religiosos, tá? Então, Cristo chamou a multidão de discípulos para falar, se alguém quiser vir após mim, né, me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, né? Você está indo para a cruz, é para ser crucificado. E siga-me, tá? Por isso que Paulo entendeu isso, pessoal. Ele disse, fui crucificado com Cristo. Paulo entendeu isso, né?
A gente já leu essa parte, né? Foi crucificado com Cristo. Mas vamos parar aqui, então vamos para a nona parte, né, pessoal? Nossa, andamos, né? Andamos bastante nesse tema aqui, tá ficando interessante, né, pessoal? Aí a gente vai para a nona parte e talvez a gente encerre esse tema, tá? Amanhã, se Deus permitir, né? A gente tá aqui, a gente faz essa nona parte e encerra esse tema, o que é o egoísmo, mano, tá? Tá bom, pessoal? Quero agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade por ele me dar, nos ajudar, nos dar força, tá? Obrigado, tá, pessoal? E, e agradecer a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!